Levítico, capítulo 14. E acerca da lei do leproso depois de sarado. E depois o Senhor falou a Moisés, dizendo: depois da purificação do leproso, ele será levado ao sacerdote. Essa é a lei do leproso depois de sua purificação. E o sacerdote sairá fora do arraial e examinará. E eis que a praga do leproso for sarada, então o sacerdote lhe ordenará para aquele que se deverá purificar, pegue 2 aves limpas e vivas, e pau de cedro e carmesim, e hisopo, e o sacerdote também mandará que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então pegará a ave viva, o pau de cedro, e o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E aquele que há de se purificar da lepra espargerá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva no campo. E aquele que tem que se purificar lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Então assim será limpo, e depois poderá entrar no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. E ao 7º dia ele rapará todo o seu pelo, todo o seu cabelo, e a barba, e as sobrancelhas, e lavará as suas vestes e a sua carne com água. Então será limpo. E no 8º dia ele pegará 2 cordeiros sem mancha, e 1 cordeira sem mancha, de 1 ano e 3 dízimas, de flor de farinha, para a oferta de manjares, amassadas com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de se purificar com aquelas coisas perante o Senhor, na porta da tenda da congregação. E o sacerdote pegará 1 dos cordeiros e o oferecerá como expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá como oferta movida perante o Senhor. E então degolará o cordeiro onde se degola as ofertas, pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim é a oferta pela expiação da culpa, e oferta pela expiação do pecado pelo sacerdote, e são coisas santíssimas. E o sacerdote pegará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote colocará ele sobre a ponta da orelha de quem tem que se purificar, e também na ponta do polegar da mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Então o sacerdote também pegará o log de azeite e o derramará na palma da mão esquerda dele próprio. Então o sacerdote molhará o seu dedo da mão direita no óleo que está na mão esquerda, e o espalhará 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está em sua mão, o sacerdote colocará na ponta da orelha direita daquele que tem que ser purificado, e também sobre o dedo polegar da sua mão direita e do dedo polegar do seu pé direito, em cima da oferta do sangue pela expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote ele colocará na cabeça daquele tem que se purificar, e então o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. E o sacerdote também fará a oferta pela expiação do pecado, e fará a expiação por aquele que tem que ser purificado.
e depois o degolará no holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjare sobre o altar. E então ele fará expiação pelo homem, e este ficará limpo. Porém, este, se for pobre e sua mão não alcançar tanto, então ele pegará um cordeiro para a expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima da flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, e também um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcança a sua mão, os quais serão para a expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E no 8º dia de sua purificação, ele os trará para o sacerdote, na porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote pegará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote então os moverá por profeta, movida perante o Senhor. Então ele degolará o cordeiro por expiação da culpa, e o sacerdote pegará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que ser purificado, e sobre o dedo polegar da mão direita, e sobre o dedo polegar do pé direito. E o sacerdote também derramará do azeite na sua própria mão esquerda. Então o sacerdote espalhará o azeite que está na sua mão esquerda com o seu dedo direito 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote também colocará o azeite que está em sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem que se purificar, e também no dedo polegar de sua mão direita, e no dedo polegar de seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobrar do azeite que está na mão do sacerdote, ele colocará na cabeça daquele que tem que se purificar, fazendo a expiação perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou pombinhos, conforme alcança a sua mão. E daquilo que alcançar a sua mão, será um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, como oferta de manjares. Assim o sacerdote fará expiação para aquele que tem que se purificar perante o Senhor. Então esta é a lei daquele que tiver a praga da lepra, e cuja mão não possa alcançar o preciso para a sua purificação. E cerca da lei da lepra em uma casa. E o Senhor falou mais a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, a qual lhe darei possessão, e eu enviar a praga da lepra na casa de vossa possessão, então virá aquele de que for a casa e dirá ao sacerdote: parece que há praga na minha casa. Então o sacerdote ordenará que tire tudo da casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que haja na casa não seja contaminado. E então, vendo a praga, e eis que a praga das paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa, e cerrará a casa por 7 dias. E depois de 7 dias, o sacerdote voltará para examinar a casa, e ver que a praga das paredes da casa tem se estendido. Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras da casa que tiver com praga, e as joguem para longe da cidade, num lugar imundo. E fará também raspar a casa, por dentro e por fora. E esse pó que rasparam
fará jogar para fora da cidade num lugar imundo. E depois pegarão outras pedras e colocarão no lugar daquelas pedras. E outro barro também se pegará, e a casa deve ser rebocada. Mas, porém, se a praga retornar e brotar, mesmo sendo arrancado as pedras, raspado, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará na casa, a examinará, e eis que a praga na casa tem se estendido, é lepra roedora, e a casa imunda está. Então se derribará a casa com suas pedras, suas madeiras, e também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, num lugar imundo. E qualquer um que entrar naquela casa enquanto ela estiver fechada, será imundo até a tarde. E também aquele que se deitou na casa lavará suas vestes, e comer em tal casa também lavará as suas vestes. E então, se o sacerdote entrar e examinar a casa, e a casa estiver limpa e a praga não estiver aumentado, ele declarará que a casa está limpa. E depois pegará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro e carmesim, e também risoco, e degolará uma ave num vaso de barro com águas vivas. Então pegará o pau de cedro, a ave viva, o carmesim e o risoco, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espalhará na casa por 7 vezes. E assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o risoco, e com o carmesim. Então depois soltará a ave viva no campo, e isso será expiação pela casa, e a casa será limpa. E esta é toda a lei da praga, da lepra e da tinha, e também da lepra da casa e das vestes, e das inchações do apostema e das embolas, e para ensinar que algum dia alguma coisa será imunda, e algum outro dia alguma coisa será limpa. Então esta é a lei da lepra